Hello, amigas, bom dia! Vamos passar um dia comigo hoje praticando todos os hábitos que eu implementei na minha vida para vencer a procrastinação e continuar vencendo para construir a minha vida dos sonhos? Bora! Acabei de tomar o meu café com calma, de ouvir o Evangelho do Dia no YouTube, já escrevi algumas reflexões aqui na minha agenda e vou escrever agora tudo que eu quero realizar no dia de hoje. Mas eu quero aproveitar esse momento do meu café da manhã com calma, o silêncio da manhã, a minha oração, que é um momento sagrado para mim, que é uma coisa que eu gosto demais de fazer, para compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi quando eu tava no momento mais difícil da minha vida, que eu não conseguia executar as tarefas, que a procrastinação tava me vencendo até nas tarefas mais simples. E eu finalmente entendi, estudando essa coisa de mentalidade, como funciona o nosso cérebro em relação à procrastinação. O nosso cérebro, assim como o dos animais, funciona muito bem com reforços positivos. Sabe quando você está treinando o seu cachorro, ele faz alguma coisa certa e você recompensa aquele comportamento? Nós humanos, apesar de mais evoluídos, funcionamos exatamente da mesma forma. Então, uma das táticas que você pode usar para parar de procrastinar as atividades que você não gosta tanto de fazer e que naturalmente você procrastina no seu dia a dia é associar a essa tarefa algo que você goste de fazer para recompensar o seu cérebro por aquele comportamento. Vou dar um exemplo para vocês com a minha vida. Esse momento matinal para mim é maravilhoso, eu amo fazer isso, eu amo acordar cedo, eu amo acordar no silêncio, ouvir os passarinhos, essa calma da manhã, sabe? Mas eu não sou a maior fã da academia. Então o que eu faço? Eu associo o meu treino a este momento. Eu acordo, já coloco a minha roupa de treino, vocês viram aí no take, eu não saio mais do quarto de pijama. Antes eu dava uma romantizada nesse momento, saía de pijama, colocava o meu roupão e é gostoso também, mas eu comecei a perceber que isso me deixava um pouco mais preguiçosa. Então eu já saio do quarto pronta, maquiada, cabelo arrumado, roupa de treino, desço, preparo o meu café, tenho esse momento meu da manhã com calma e na sequência eu vou treinar. Então o que eu tô fazendo? Eu tô ensinando pro meu cérebro que ir treinar contempla todo este momento. Não é só ir lá na academia, ficar pegando peso e fazendo coisas que eu não gosto tanto assim de fazer. E eu venho fazendo isso já tem acho que uns 2 meses que eu me matriculei nessa academia. E é impressionante, eu sinto falta o dia que eu não vou treinar. Parece que a minha rotina da manhã fica incompleta. Então esse é um hack que você pode usar para treinar o seu cérebro para querer fazer coisas que você não ame tanto assim fazer. Uma outra coisa que eu faço que me ajuda demais, e eu faço isso desde a época da faculdade, para mim é maravilhoso, é planejar o meu dia por uma lista de tarefas. Eu gosto de ter as minhas grandes metas, de ter os meus grandes planos, mas a lista de tarefas do dia a dia me ajuda demais. Eu coloco na minha agenda literalmente tudo que eu preciso fazer no meu dia. Então, arrumar a cama, tomar banho, ir treinar, levar a cachorra a passear, recolher o lixo, fazer uma limpeza nos banheiros, fazer alguma coisa do meu trabalho no computador, postar tal conteúdo, gravar tal peça,
eu tenho uma marca de semijoias, então eu já separo aqui mais ou menos o que eu preciso fazer no meu dia. Eu não coloco na minha agenda todos os detalhes do que eu vou fazer quando o assunto é trabalho. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa organização depois. Mas eu coloco aqui literalmente o meu passo a passo do dia. Então eu vou colocar agora ir treinar, tomar banho, levar a cachorra a passear, tirar o lixo, tudo isso que eu tô falando pra vocês são coisas que eu preciso realizar hoje. Então eu coloco como uma sequência cronológica aqui do que eu preciso realizar. Eu gosto também de separar por ordem de prioridade, mas normalmente na minha agenda eu coloco pela ordem de execução. Então agora eu vou treinar. Então já entra aqui na minha agenda. Treino, passear com a cachorra, que eu chego do treino, já saio com ela para passear. Quando eu volto, eu recolho o lixo, faço o que eu preciso fazer da casa. Normalmente é uma manutenção de banheiro, manutenção da cozinha. Cada dia eu tenho um cronograma da minha casa. E aí depois eu tomo banho. Depois do banho eu almoço. Depois do almoço eu começo a trabalhar. Aí eu sento realmente para trabalhar. Então eu vou fazendo tudo nessa sequência. E é uma coisa que funciona muito pra mim, porque eu recompenso o meu cérebro no final do dia dando check conforme eu vou fazendo essas tarefas. Então essa é uma forma que eu encontrei que funciona pra mim de alimentar o meu cérebro de dopamina. Cada vez que eu vejo uma tarefa ali que eu concluí, eu já deixo aqui, ó, o meu kit canetas, bem terceira série, eu amo. Então eu escrevo tudo a caneta, depois eu venho com o marca-texto e pinto o quadradinho para ficar bem visual que eu cumpri a tarefa do dia. Olha só aqui de uns dias atrás, ó, tá vendo? Os quadradinhos que eu não pintei, eu não fiz. Isso me deixa devastada. Então eu quero cumprir as minhas metas do dia. Então hoje vamos preencher essa agenda. Devidamente treinada, que delícia de sensação, mas sabe essa história de que a gente nunca se arrepende de ir? Isso não é motivação o suficiente pra gente não procrastinar o treino, pra gente não deixar de treinar, porque se fosse assim, a gente iria uma vez treinar e o nosso cérebro aprenderia que a sensação do pós é boa e isso seria o suficiente pra fazer a gente não deixar de treinar. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então eu quis aparecer aqui neste momento para falar disso com vocês, porque muita gente fala, é a endorfina pós-treino, a gente vai e depois a gente sabe que valeu a pena, mas isso não é o suficiente. Se você tá numa fase de procrastinação, isso não é motivação o suficiente para você ir muitas vezes. Por isso é importante você associar isso a algo positivo no contexto do hábito, sabe? Não a sensação recompensadora do pós. Claro, ajuda, é maravilhoso. Se você for e você sair de lá, ai, não valeu a pena, não devia ter vindo, tava melhor na minha casa, tava mais disposta antes, aí é que você não vai treinar nunca mesmo. Mas quando a gente quer vencer a procrastinação, a gente realmente precisa encontrar algo que faça esse hábito ser prazeroso dentro de um contexto maior. Então, estou treinada, tô toda suada. Eu amo sair assim, gente, porque se eu venho num treino e é muito leve, eu prefiro ficar na minha casa. Mas é isso. Agora eu tô aqui na rua do lado da academia. Eu vou resolver umas coisas na rua e isso é uma coisa boa de morar no interior. Resolver as coisas na rua. Quando eu morava em São Paulo, eu fazia tudo no shopping, porque São Paulo é perigoso. Tudo em São Paulo é longe, então se você vai de um lugar para outro, você pega trânsito, você demora 1 hora para andar 2 quilômetros. E no interior não. No interior você vai no centro da cidade, você vai no banco, você vai no mercado, você vai numa lojinha, você resolve tudo na rua e eu adoro isso. Então eu vou resolver umas coisas aqui na rua e bora para casa que ainda temos um dia inteiro pela frente. Tá em casa, vou limpar meu filho. Uma dona de casa sem um robô aspirador não é uma mulher plenamente feliz, gente. Principalmente se você tem cachorro, juro, melhor aquisição da vida. Facilita muito na hora de limpar. Eu ligo ele praticamente todo dia. E aí toda a sujeira fica no reservatório
Daí eu só venho aqui, tchu, esvazio o reservatório. Dou uma batidinha, né, é claro. Pra colocar ele pra trabalhar. Eu deixei ele ligado no andar de cima enquanto eu fui pra academia. Agora eu vou sair pra passear com a cachorra e aí eu ligo ele no andar de baixo, porque a minha cachorra odeia ele. Eu amo e ela odeia. E o que eu fiz? Eu só esvaziei o reservatório. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem vários compartimentos aqui que você tem que limpar. Essa rodinha aqui sai pra limpar, essas aqui também. Tudo isso ele é meio desmontável. Nossa, tudo bom? Vida real. Mas eu não vou desmontar ele pra higienizar agora. Normalmente eu faço isso, confesso que uma vez por semana, né? De final de semana eu pego ele, aí eu pego eu tenho uma escovinha de dente aqui na lavanderia que eu uso só pra isso. Aí lavo todas as partezinhas, mas hoje eu não vou fazer isso. Eu vou só colocar ele pra aspirar, pra dar um tapa na casa, pra tirar os pelos da cachorra e vou sair pra andar com ela. Vambora! Parece que eu nem saí daqui, mas eu juro que eu saí. São 4 horas da tarde, meu marido veio pra casa almoçar, a gente almoçou, eu tomei banho, me arrumei, levei minha cachorra a tomar banho. Agora eu voltei do pet shop e vou começar a trabalhar. Hoje ficou um pouco mais tarde. Normalmente eu divido o meu dia em 3 partes. A parte da manhã, que é pra mim e pras coisas da casa. Depois do almoço, que é a parte da tarde, que é pro meu trabalho. Então, gravação de conteúdo. Eu faço a parte comercial da empresa do meu marido, que é uma empresa de cursos para médicos. Então, eu falo com os alunos por WhatsApp e tudo mais. Eu faço essa parte. E produzo conteúdo para as minhas redes sociais, aqui pro YouTube, enfim. E na marca de semijoias também. Então, basicamente, o meu trabalho é a criação de conteúdo, seja ele para a marca de semijoias ou para as minhas redes pessoais. E à noite, o meu tempo, no final da tarde, assim, que é o horário que meu marido chega do trabalho, é meu tempo de ficar com ele, de cuidar do nosso relacionamento. E nos dias que ele trabalha à noite, aí eu sempre tenho alguma outra coisinha para fazer. Então eu divido o meu dia mais ou menos assim, a minha rotina tá assim agora. Eu gosto muito do jeito que ela tá, porque é uma coisa mais calma, mais tranquila. E isso é algo que também me ajuda muito a não procrastinar o que eu preciso fazer. Eu divido o meu dia em blocos. Então, quando eu sei que eu tenho, por exemplo, o bloco da casa, é naquele momento que eu tenho que fazer as minhas atividades, porque depois vai ser o bloco de outra coisa. E aí isso me ajuda a ficar mais produtiva, sem aquela neura de, preciso fazer, preciso não sei o quê, mas é só para manter um cronograma minimamente organizado, porque para mim faz muito bem. Outra coisa que me ajuda bastante nessa questão da procrastinação é separar os meus ambientes. Então eu continuo aqui na sala, porque eu tô fazendo essa parte do comercial da empresa do meu marido, que é no computador. E aí eu fico aqui no ambiente da minha cachorra e tudo mais. Mas quando eu vou produzir conteúdos para a marca de semijoias, eu vou lá para cima, que eu tenho um escritório, que lá é onde ficam as peças, onde fica a ring light, o cenário mais bonito, enfim. Então eu faço as minhas coisas de lá. E aí separar os ambientes faz a gente ficar mais produtiva e menos nessa coisa de procrastinar. Porque a partir do momento que você entra naquele ambiente, só o fato dele estar todo projetado e organizado para você fazer aquela atividade que você se planejou para fazer, faz com que você queira fazer aquela atividade, ou que pelo menos te estimule de alguma forma. Então isso é uma coisa que me ajuda bastante. Quando a gente morava no outro apartamento, até tem um vídeo aqui no canal que eu comento isso, que eu não tinha vontade de fazer nada lá, porque o ambiente era muito desorganizado, era muito pequeno, então a sala era junto com a cozinha, que era junto com o quarto, que não tinha escritório, então eu não conseguia ter esse momento de, não, agora eu vou sentar para trabalhar. Eu sentava para trabalhar e aí eu tava olhando ali o varal, a roupa, a bagunça da cachorra, a cozinha suja, então eu não conseguia focar no que eu tava fazendo. Aqui a gente separou bem os ambientes, tem um quarto a mais nessa casa que a gente mudou, e eu fiz o meu escritório até que se torne o quarto do bebê. Por enquanto não temos bebê previsto, então será o meu escritório. E aí quando eu entro lá, eu sei que é o meu ambiente de trabalho. Então eu não quero comer, eu não quero fazer um café, eu não quero conversar, eu não quero ficar assistindo TV, eu quero sentar e trabalhar. E isso me ajuda bastante. Eu acho que é uma dica legal também para quem está tentando aí procrastinar um pouco menos.
é fazer essa conexão dos ambientes. Para cada ambiente uma tarefa. Mesmo que você more num lugar pequeno, você pode separar o seu espaço, igual eu faço aqui. Eu fico na sala para fazer uma coisa e no quarto para fazer outra coisa. Sabe, quando a gente quer se organizar, dá pra gente dar um jeitinho. Ou então ir numa cafeteria, ir ao shopping, trabalhar num lugar público, se é uma coisa que te agrada, sabe? Porque aí você vai determinando lugares para cada função que você vai exercer e isso vai ajudando o seu cérebro a treinar sozinho para querer executar aquelas tarefas. Acabei de fazer o que eu precisava do meu marido. Agora, bora pro escritório, ó. Vou eu e Dona Pulga. Dá oi pro pessoal, Dona Pulga. Vamos para o nosso escritório para mudar o departamento. Ah, uma outra coisa que eu quero dividir com vocês, que eu costumo fazer para me ajudar a não procrastinar, é isso aqui, ó. Eu decoro a minha casa assim. Mas brincadeiras à parte, sabe o que é isso? Facilitando a minha vida. Eu preciso passar roupa. Então eu já separei as roupas que eu vou passar, já deixei aqui o ferro, a tábua montada. Pra quê? Pra assim que eu tiver um tempo, quando eu finalizar o meu trabalho, eu já pegar pra fazer isso e não ficar dando mil desculpas, entendeu? Então eu facilito a minha própria vida, olha só. Tá tudo indo bem quando eu percebi que meu planejamento para hoje era gravar alguns conteúdos com algumas peças, mas as minhas unhas estão descascando. Não tem condições de gravar conteúdo para semijoias com as unhas descascando, então eu vou fazer as minhas unhas agora. Não era o meu planejamento para hoje, mas a gente tem que remanejar ao longo do dia, porque se eu não fizer as unhas hoje, amanhã eu ainda vou estar com as unhas descascadas e aí vou continuar sem poder gravar os vídeos que eu preciso. Então eu vou dar um trato nessas unhas aqui. Eu não tô com a cutícula muito essa semana, só vou dar uma limpadinha, trocar o esmalte e é isso. E aí talvez amanhã eu consiga gravar esses conteúdos, porque já são 5 da tarde, o sol já foi com Deus, tá escurecendo, tá chovendo, então daqui a pouco vai estar bem escuro e eu gosto de fotografar tudo com a luz natural, para mostrar realmente como são as peças. E é isso, então eu vou dar um trato nas minhas unhas, já estou aqui no outro ambiente, o charme é a tábua de passar roupa, mas ela está ali porque eu não quero negociar a passada de roupa, porque eu negociei ela ontem. Ontem foi domingo, era para eu ter passado, na verdade eu passei um pouco de roupa ontem, era para eu ter passado muito mais, mas aí eu fiquei, o que aconteceu? Não passei, então eu já deixei a tábua aqui para ela me incomodar e eu tirar essa tarefa da minha frente, sabe? Cá estou no processo e eu tava aqui refletindo sobre quais são as coisas que fazem a gente não procrastinar o que a gente tem para fazer. E eu cheguei à conclusão de que a gente só para definitivamente de procrastinar quando a gente tá fazendo algo que vai nos levar para algum lugar que a gente queira estar. E é por isso que é tão grande a importância da gente entender que nós somos realmente criadoras da nossa própria realidade. Eu já fui por muito tempo a pessoa que se importava demais com o que os outros iam pensar, com o que os outros iam falar, com a opinião dos outros, e a minha vida só atrasou. Eu deixei de fazer o que eu queria, eu deixei de viver coisas que eu queria muito, eu deixei de fazer faculdades que eu queria, eu deixei de pegar trabalhos que eu queria, porque para mim o mais importante era o que iam pensar de mim. E quando eu entendi que eu sou de fato criadora da minha realidade e que não importa o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, que tá tudo bem eu não querer ser a empresária mais fodona, eu não querer criar uma marca multimilionária, eu querer viver uma vida simples, tranquila, a beleza do ordinário, sabe? Cuidar do meu relacionamento, da minha família, do meu lar, construir essa vida mais calma, baseada numa rotina que faça sentido pra mim. Quando eu entendi isso de fato, ficou muito mais fácil não procrastinar. Porque absolutamente tudo que eu faço hoje tá remando em direção a essa vida que eu quero viver.
Então, muitas vezes a gente acha que pra gente conquistar a vida dos sonhos, a gente precisa sonhar uma coisa completamente absurda, que esteja completamente fora daquilo que a gente deseja, né? Daquilo que a gente tem hoje. Mas na verdade não faz nenhuma diferença se você quer viver algo que, se você tá aqui, você quer viver algo que tá aqui, ou se você tá aqui e quer viver algo que tá aqui. De qualquer uma das duas formas, a sua mentalidade, o seu comportamento, você cria essa realidade. Então você só vai viver qualquer uma dessas realidades se você construir a sua escadinha para chegar até lá. Então você é livre para escolher o que você quer viver, o que tem mais a ver com você, o que te realiza, o que te faz feliz. E depois que eu entendi isso, que eu aprendi, eu parei de procrastinar, minha vida andou, eu parei de ter ansiedade, eu venci a depressão, uma série de coisas, sabe? Eu até posso aprofundar isso num outro vídeo se vocês quiserem. Me contem aqui nos comentários que eu gravo para vocês esse bate-papo sobre superação da depressão. Mas isso foi um dos pontos-chave, assim, pra mim, realmente, porque a vida, ela é individual. Por mais que a gente tenha essa coisa do coletivo e tudo mais, ela é individual. A minha experiência de vida, ela é individual, minha. A sua é sua, do seu marido é do seu marido. Por mais que você ame, que você se preocupe, que você queira contribuir, que você queira fazer, cada pessoa precisa viver a sua própria experiência e construir a sua própria realidade. Então isso é uma coisa muito transformadora na minha vida e é por isso que hoje eu tenho tanta paz e tanta tranquilidade em escolher fazer as minhas coisas, sabe? Essa é a vida que eu quero viver. Eu não quero... Algumas pessoas falam pra mim, mas aonde você quer chegar com a sua marca de semijoias? Honestamente, eu não sei, sabe? Eu não me vejo com uma fábrica de semijoias, governando 300 funcionários. Não me vejo assim. Eu me vejo na minha casa, com a minha família. Eu quero que o meu trabalho aconteça através do digital, disso aqui, de compartilhar essa vida real com vocês. Então, comenta aqui pra mim se você gosta desse tipo de conteúdo, o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, que eu tô fazendo isso realmente com muito carinho e com todo o meu coração. Doneida, tô aqui deitada, bem garota, já terminei de fazer as minhas unhas faz um tempo, e agora eu tô esperando meu marido, que meu sogro vem pra cá com a esposa dele pra gente jantar hoje. Então eu tô aqui fazendo uma horinha pra gente se encontrar pra jantar, e aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu acho que eu tagarelei demais, não vai ficar muito longo esse vlog. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês querem ver por aqui. E me acompanhem nas redes sociais, eu vou deixar o arroba aqui na tela pra vocês. E é isso, vamos juntas construir a nossa vida dos sonhos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!